Imagine por um momento que você está navegando em águas aparentemente calmas, transportando uma carga que jamais deveria ver a luz do dia. Uma carga tão perigosa e proibida que sua simples existência poderia abalar os fundamentos da sociedade. Agora, imagine que esse navio, carregado de segredos, desaparece nas profundezas do oceano, levando consigo mistérios que até hoje assombram historiadores e aventureiros. Esta é a história real de um naufrágio que mudou tudo, e se você ficou curioso para descobrir que carga terrível estava sendo transportada, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhar com seus amigos, porque você não vai acreditar no que estou prestes a revelar. A mensagem era críptica e desesperada. Carga comprometida, situação crítica, procedimento Ragnarök ativado. Ragnarök, na mitologia nórdica, representa o fim dos tempos, o crepúsculo dos deuses. Para os nazistas, era o código para a destruição total da missão, caso algo saísse errado. Minutos após essa transmissão, uma explosão massiva iluminou o céu noturno a mais de 200 milhas da costa da Islândia. A primeira teoria, e a mais aceita inicialmente, sugeria que os nazistas estavam transportando materiais radioativos para seu programa de desenvolvimento de armas nucleares. Esta explicação fazia sentido considerando os sintomas apresentados pelos sobreviventes e a luminescência verde observada no local do naufrágio. Expedições secretas foram organizadas por americanos, russos e britânicos na tentativa de localizar os destroços e recuperar a misteriosa carga. Em 1974, uma expedição conjunta da Marinha Americana e da Guarda Costeira Islandesa conseguiu localizar os destroços a uma profundidade de 3.200 metros. O local do naufrágio continua sendo uma área de exclusão marítima, oficialmente devido a riscos ambientais não especificados. Teorias conspiratórias sugerem que governos mundiais sabem exatamente o que havia naquele navio, mas mantêm o segredo para evitar pânico mundial. O naufrágio do SS Königsberg nos lembra que durante os períodos mais sombrios da história humana, projetos secretos e cargas proibidas podem moldar o destino de nações inteiras. Seja qual for a verdade sobre o que estava sendo transportado naquele navio, uma coisa é certa: alguns mistérios são grandes demais para serem totalmente revelados. Se esta história te deixou pensativo sobre quantos outros segredos podem estar escondidos nas profundezas dos oceanos, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias bizarras como esta. Curtir o vídeo se gostou do conteúdo e compartilhar com aqueles amigos que adoram mistérios inexplicáveis. Até a próxima história. E lembre-se, a realidade é sempre mais estranha do que a ficção. Alguns pesquisadores independentes acreditam que a carga do Königsberg representava uma tecnologia tão avançada que sua revelação mudaria fundamentalmente nossa compreensão da realidade. Outros argumentam que o naufrágio foi um dos primeiros encontros documentados da humanidade com forças que não compreendemos completamente. O que sabemos, com certeza, é que algo extraordinário e terrível estava sendo transportado naquele navio. Algo tão perigoso que os próprios nazistas preferiram destruí-lo a permitir que caísse em mãos inimigas. A história nos ensina que alguns segredos são guardados não por malícia, mas por necessidade, e que há forças neste mundo que talvez não estejamos prontos para enfrentar. O SS Königsberg e sua carga proibida permanecem no fundo do oceano, um lembrete silencioso de que a realidade pode ser muito mais estranha e perigosa do que jamais imaginamos. As imagens captadas por submersíveis revelaram uma cena perturbadora. O navio havia se partido ao meio de dentro para fora, como se uma força imensa tivesse explodido de seu interior.
Mais estranho ainda, os destroços pareciam estar dispostos em um padrão geométrico perfeito no fundo do mar, algo impossível de ocorrer naturalmente. Tentativas de aproximar equipamentos dos destroços resultaram em falhas sistemáticas de todos os instrumentos eletrônicos, forçando o cancelamento da missão. Submarinos soviéticos que tentaram investigar o local nos anos 80 relataram fenômenos similares, incluindo o surgimento de luzes não identificadas sob a água e interferências em seus sistemas de comunicação. Em 1997, pescadores islandeses começaram a relatar capturas de peixes com deformidades estranhas na região, levando o governo local a declarar a área como zona de exclusão pesqueira. Análises científicas dos espécimes coletados revelaram alterações genéticas que não correspondiam a nenhum tipo conhecido de radiação ou poluição química. Os peixes apresentavam órgãos adicionais e estruturas celulares que desafiavam a biologia convencional. No entanto, análises posteriores revelaram que os níveis de radiação na área eram normais, o que descartou essa possibilidade. A segunda teoria, mais controversa, propunha que a carga consistia em artefatos de origem desconhecida, possivelmente extraterrestre, que os nazistas haviam descoberto durante suas expedições arqueológicas no Tibete e na Antártida. Esta teoria ganhou força quando documentos da Ahnenerbe, a organização de pesquisa ocultista dos nazistas, foram descobertos em arquivos secretos. Os documentos mencionavam tecnologia dos ancestrais e dispositivos de poder ilimitado, encontrados em cavernas tibetanas. Uma terceira teoria, ainda mais bizarra, sugeria que os nazistas haviam desenvolvido uma forma de comunicação com dimensões paralelas e que a carga do navio continha equipamentos para estabelecer um portal interdimensional. Esta teoria foi apoiada pelos relatos dos sobreviventes sobre vozes vindas de outro lugar e luzes que não pertenciam a este mundo. Pescadores locais relataram ter visto uma luz tão intensa que transformou a noite em dia por quase 10 segundos. O estrondo foi ouvido a mais de 50 quilômetros de distância e as ondas de choque quebraram janelas em pequenas vilas costeiras. Quando os primeiros navios de resgate chegaram ao local, encontraram apenas destroços flutuando em um mar de óleo e uma estranha luminescência esverdeada que permaneceu visível por 3 dias consecutivos. Dos 72 tripulantes do SS Königsberg, apenas 5 sobreviveram e todos foram encontrados em estado de choque profundo, murmurando palavras incompreensíveis em alemão. O que mais intrigou os investigadores foi o fato de que os sobreviventes apresentavam sintomas similares à exposição radioativa, algo impossível de explicar, considerando que a energia atômica ainda estava em seus primórdios. Era o ano de 1942, em plena Segunda Guerra Mundial, quando um dos segredos mais bem guardados dos nazistas tomou forma em um navio mercante aparentemente comum. Inteligência britânica interceptou comunicações alemãs que revelavam o pânico nos altos escalões do regime. Heinrich Himmler ordenou pessoalmente a execução de todos os oficiais envolvidos no planejamento da missão, alegando traição. 3 bases de pesquisa na Alemanha foram evacuadas e posteriormente bombardeadas pela própria Luftwaffe, numa tentativa desesperada de eliminar qualquer vestígio do projeto. Os 5 sobreviventes do naufrágio foram mantidos em isolamento total pelos aliados, que rapidamente perceberam que estavam lidando com algo muito além de sua compreensão. Documentos desclassificados décadas depois revelaram que os marinheiros falavam sobre caixas que sussurravam, luzes que se moviam sozinhas e vozes vindas do fundo do mar. Um dos sobreviventes, o engenheiro Klaus Zimmermann,
Chegou a desenhar esquemas detalhados de dispositivos que os cientistas da época consideraram impossíveis do ponto de vista físico. Seus desenhos mostravam máquinas que pareciam desafiar as leis da física conhecida, com componentes que geravam energia sem fonte aparente e materiais que mudavam de forma conforme a temperatura ambiente. As autoridades aliadas decidiram classificar toda a informação como ultra-secreta, e os sobreviventes foram mantidos em instalações médicas especializadas até o fim de suas vidas. O SS Königsberg, um cargueiro alemão de médio porte, havia sido requisitado para uma missão que não constava em nenhum documento oficial. Seus registros de navegação foram falsificados, sua tripulação foi selecionada a dedo entre os mais leais ao regime e sua rota foi planejada para evitar qualquer tipo de inspeção ou interceptação. O capitão Hans Müller, um veterano da Marinha Mercante com mais de 20 anos de experiência, havia sido pessoalmente escolhido pelo próprio Heinrich Himmler para comandar esta operação. Müller não fazia ideia do que estava transportando, mas sabia que se tratava de algo que poderia determinar o destino da guerra. A carga havia sido embarcada durante a madrugada no porto de Hamburgo, em caixas lacradas e guardadas por soldados da SS que permaneceram mudos durante todo o processo. Documentos posteriormente descobertos revelaram que a operação tinha o codinome Schwarzer Engel, Anjo Negro. O navio deveria seguir uma rota específica pelo Atlântico Norte, evitando as principais rotas comerciais e permanecendo em constante comunicação via rádio com a base naval de Wilhelmshaven. Mas algo deu terrivelmente errado. Na madrugada de 15 de outubro de 1942, o SS Königsberg enviou seu último sinal de rádio. As consequências do naufrágio foram imediatas e devastadoras para o programa secreto nazista. Durante décadas, teorias sobre a verdadeira natureza da carga do SS Königsberg circularam em meios militares e científicos. O legado do naufrágio do SS Königsberg estende-se muito além do fim da Segunda Guerra Mundial. Hoje, mais de 80 anos após o naufrágio, a história do SS Königsberg permanece como um dos mistérios mais intrigantes da Segunda Guerra Mundial. E assim, chegamos ao fim desta história extraordinária e perturbadora.